Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 90. No Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre a ventilação mecânica protetora já lá no PS, no nosso departamento de emergência. Artigo publicado na Annals of Emergency Medicine em 2017, tem um fator de impacto de 5,799. Bom, o departamento de emergência, mais conhecido aqui no Brasil como pronto-socorro, né, o vulgo PS, tem um grande número de pacientes que necessitam de ventilação mecânica já lá no departamento de emergência. Nos Estados Unidos, esse número é de 250 mil pacientes por ano precisando de ventilação mecânica já lá no departamento de emergência. Desses pacientes, 20% deles evoluem aí com síndrome do desconforto respiratório ou condições associadas à ventilação mecânica. E isso afeta negativamente os desfechos do paciente e o uso dos recursos hospitalares. A ventilação mecânica protetora. O objetivo dela, né, é prevenir as complicações pulmonares que podem se relacionar ao uso da ventilação mecânica, né, a famosa VILI, lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Porém, práticas de ventilação mecânica lesiva são muito comuns no departamento de emergência. É muito comum a gente ver parâmetros de ventilação que não são condizentes com os parâmetros que a gente chama de protetores. Então, os parâmetros iniciais da ventilação mecânica já lá no departamento de emergência podem influenciar negativamente o curso clínico e os desfechos dos nossos pacientes. Então, como melhorar isso? Avaliar a eficácia de um protocolo de ventilação mecânica protetora que já se inicie lá no departamento de emergência para tentar prevenir as complicações pulmonares. Então, os autores fizeram aí um estudo do tipo quase experimental, do antes e depois, com um período pré-intervenção de 6 meses e um período prospectivo de intervenção. Então, eles dividiram os pacientes em dois grupos, né? Um grupo que foi avaliado pré-intervenção, pré o início de um protocolo de ventilação protetora, e um grupo que foi avaliado após o início do protocolo de intervenção. Então, 1.192 nesse grupo pré-intervenção e 513 depois que o protocolo já estava em andamento. Esse aqui foi o protocolo que eles elaboraram e começaram a utilizar lá no departamento de emergência deles. Então, vamos quebrar aqui para a gente ver mais de perto. Primeira coisa, ter a altura do paciente. Então, pegar a fita e ir lá e medir a altura do paciente. Por quê? Porque eles queriam descobrir o peso predito do paciente. Então, lembra, vê a altura do paciente, tem uma fórmula para homem, uma fórmula para mulher, coloca a altura nessa fórmula e você vai saber o PBW, peso predito do seu paciente. Com isso, eles conseguiam ajustar o volume corrente em 6 ml por quilo de peso predito. Então, ele fala que se o paciente fosse um paciente com síndrome do desconforto respiratório ou alto risco para síndrome do desconforto respiratório, utilizar aí 6 ml por quilo. Caso contrário, podia utilizar entre 6 até 8 ml por quilo. Para evitar volutrauma e barotrauma, limitar a sua pressão de platô, mantê-la abaixo de 30 centímetros de água. Se os pacientes fossem obesos, esse limite podia ser excedido, né? A gente sabe que pacientes obesos podem utilizar valores um pouco maiores de pressão de platô de uma maneira segura. Para evitar o atelectrauma, utilizar PIP igual ou maior a 5, e aí ele fala que se o paciente tivesse um IMC maior que 30, ajustar PIP pelo menos em 8, e IMC acima de 40, ajustar PIP pelo menos em 10, isso para tentar evitar o atelectrauma, abertura e fechamento cíclico, né, dos alvéolos. Para evitar hiperóxia, iniciar com FO2 entre 30% e 40% e aí ajustar para uma saturação entre 90% e 95% ou uma PaO2 entre 55% e 60%. E ventilar de maneira adequada. E aí ele sugere iniciar com uma frequência respiratória entre 20 e 30, ficar de olho para ver se seu paciente não está fazendo auto-PIP com essa frequência, e tomar cuidados, né, prevenções para você evitar broncoaspiração, manter a cabeceira elevada mais que 30 graus e passar uma sonda naso ou orogástrica. Bom, resultados. Então aqui eles compararam os dados do grupo pré-intervenção com o grupo depois do protocolo. Com relação ao volume corrente, teve uma redução de 8,3 ml por quilo para 6,4 ml por quilo. Então, assim, uma quantidade de volume corrente muito mais protetora depois que o protocolo foi instituído. A PIP foi de 5,4 para 6,5. Lembra que isso aqui é para tentar evitar o atelectrauma, abertura e fechamento cíclico, né, dos alvéolos.
A FO2 usada antes era em torno de 80%, foi para 40%, então caiu pela metade os níveis de FO2 utilizados lá no pronto-socorro. Cabeceira elevada. Antes do protocolo, 39% dos pacientes estavam com a cabeceira acima de 30 graus. Depois do protocolo, 92%. Então a aderência à cabeceira elevada aumentou muito. E a ventilação protetora estava presente em só 47% dos pacientes antes da implementação do protocolo e depois foi para 96%. Então dobrou a aderência à ventilação protetora com a utilização do protocolo. Então aqui ele está mostrando quanto ao volume corrente, né? Os pacientes no grupo pré-intervenção, a barrinha preta, e no grupo intervenção, depois do protocolo, a barra cinza, mostrando que antes do protocolo, a gente vê aqui entre 6 e 8 ml por quilo, não chegava a 50% dos pacientes, e depois da implementação do protocolo, isso chegou aí a quase 80% dos pacientes. Pacientes que utilizavam mais de 8 ml por quilo, por exemplo, 8 a 10 ou maior que 10, somavam aí mais de 50% dos pacientes no grupo pré-intervenção, enquanto só um pequeno número que não chegava aí a 5% depois da intervenção. Enquanto volumes abaixo de 6 ml chegavam aí a pouco mais de 20% no período pós-intervenção, mostrando que realmente foi viável e foi eficaz a implementação desse protocolo com relação à ventilação protetora já no departamento de emergência. Os resultados. Então, resultado primário, que era a incidência de síndrome de desconforto respiratório ou então complicações relacionadas à ventilação mecânica. Síndrome de desconforto respiratório caiu de 10,8% para 4,1% de incidência, complicações relacionadas à ventilação de 7,6% para 4,7%. Nos desfechos secundários, dias livres da ventilação foi de 14,7% para 18,4%, dias livres do hospital de 9,4% para 11,7%, dias livres da UTI de 13,6% para 16%, e a mortalidade caiu de 34% para 19%. Então, instituir um protocolo de ventilação protetora diminuiu as taxas de mortalidade também. Conclusão, implementação de um protocolo de ventilação protetora no departamento de emergência é viável e associado a melhorias. Quais são elas? Diminuição da mortalidade, talvez um dos fatores principais aí, né? Diminui as condições pulmonares, então síndrome de desconforto respiratório agudo e as complicações associadas à ventilação que vão acabar levando a essa mortalidade. Aumenta os dias livres da ventilação mecânica, dias livres do hospital e dias livres da UTI. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele joinha no canal, se inscreve se você ainda não é inscrito, clica aqui na setinha, compartilha o vídeo com a galera aí no WhatsApp, manda o link para eles lá e deixa o seu comentário como a experiência no hospital de vocês. É possível utilizar a ventilação protetora desde o momento que o paciente chega lá no pronto-socorro? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!